Um resultado com a marca de um time que desde o ano passado tem aquela característica de ser brigador, de não desistir, que pode até perder, mas que dificilmente vai entregar de mãos beijadas o resultado para o seu adversário, seja qual for as circunstâncias. É um pouco assim que a gente pode definir o que foi esse Vasco 2, Ceará 2, um ponto importante para o Alvinegro, que abre 5 de vantagem para a zona de rebaixamento, mas principalmente muito importante pelo contexto que a partida se desenhou a partir da expulsão de Rodriguinho aos 28 minutos do segundo tempo. Vamos falar um pouquinho desse, como eu disse, Vasco 2, Ceará 2, aqui no canal do Caio Costa. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, meu muito obrigado mesmo. E se você não conhece ainda meu trabalho, por favor, chegue, se inscreva, ative o sininho, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Nesse domingo à noite, esse empate entre Ceará e Vasco em São Januário, pontinho suado, mas muito importante, que a equipe alvinegra conseguiu resgatar dentro do campo do time Cruz Maltino. Vamos lá, né? Vamos falar de como é que foi o jogo. Léo Condé, que é avesso a grandes mudanças, hoje trouxe Marcos Vitor como titular, né? Existia aquela dúvida se Marcos Vitor ou Marlon. O garoto foi firmado como titular e dá para falar, fez uma boa partida com muita personalidade, saindo para o jogo, tentando ajudar no contexto ofensivo também, com a sua qualidade, com velocidade, ganhando a maioria das suas divididas, se antecipando, faz uma boa partida, se provando ser uma boa escolha, provando que hoje merece sim ser o zagueiro titular do Ceará ao lado do William Machado. Também a ressaltar a volta de Matheus Bahia, que pode não ter feito um super jogo, mas é um ganho de qualidade de quando você tem o Rafael Ramos improvisado, e nem precisa falar do momento ruim que o Nicolas, que seria o substituto natural, vem passando. Então, eram ganhos na equipe, que também teve o retorno de Lourenço, aí uma coisa mais normal. Mugni sequer viajou por problemas, mas era o retorno do Lourenço, era de se imaginar. Era um desenho de jogo que todo mundo sabia desde o início, correto? Porque o Vasco da Gama tem essa característica dos times de Fernando Diniz, de muita posse de bola, de controlarem o jogo com a posse de bola, e o Ceará, por sua vez, é um time que normalmente se resguarda defensivamente para sair em jogadas de contra-ataque, de saber ocupar os espaços e sair buscando o espaço vazio que o adversário que sai com a bola costuma deixar. Os primeiros 10 minutos achei o Ceará muito morno, muito passivo nessa marcação. Não adiantava tanto, não brigava tanto e acaba tomando o gol aos 10 minutos, numa falta que o Felipe Coutinho sofre, numa jogada individual, e depois ele bate para uma falha do Bruno, faz 1-0. E ali parece que foi um start, uma mudança de chave do Ceará muito interessante para ser observada. O time precisou sair, e precisou sair para marcar o Vasco da Gama. O Fernando Diniz tem essa característica, né, de seus times sempre trabalharem muito a posse de bola, desde o goleiro, do zagueiro, de evitar chutões, tudo, que é uma ideia de atrair o adversário para o seu campo. E se você consegue se desvencilhar dessa primeira linha de marcação, você vai agredir o adversário com o campo vazio na defesa. O Fluminense, campeão da Libertadores, fazia isso muito bem, e até hoje o Renato Gaúcho mantém algumas dessas características lá no Fluminense. Só que se você não tem muita qualidade para fazer, você vai ter problemas. E hoje o Vasco da Gama não tem essa qualidade toda. E o Ceará, adiantando essa marcação, forçou diversos erros do Vasco na saída de bola. Faz o gol de empate com o Galeano, cria outras situações. Faltou, por exemplo, numa que o Lourenço hesita e não finaliza. Tem chances diversas. Aliás, é bem verdade que o Vasco ainda tem uma chance com o Felipe Coutinho de cabeça, logo depois do gol de empate do Ceará, mas a partir do gol do Ceará até o final do primeiro tempo, se algum time merecia sair vitorioso para o intervalo, era o Ceará. Aliás, não é exagero falar que Léo Jardim evita que o Ceará vire, numa postura muito interessante, uma postura diferente do que a gente se acostumou a ver o Ceará. Talvez forçados pelo resultado, por ter tomado um gol tão cedo, algo parecido do que aconteceu, por exemplo, contra o Cruzeiro no Mineirão. Mas de forma muito correta, muito bem feita e, de fato, deixando o Vasco em completo desconforto, o que é algo salutar, é algo que precisa ser valorizado e que o Ceará fez. Faltou um pouco de refino para finalizar, para criar situações, para marcar o gol. Não digo nem criar situações, porque as situações foram criadas para marcar o gol. Já o segundo tempo, talvez até o andamento, o jogo ficou mais tenso, o Ceará continuava até pressionando um pouco mais a saída de bola do Vasco, e quando fazia, não criou tantas chances, embora tenha tido a oportunidade, por exemplo, que Lourenço novamente não finalizou, Pero Raul teve ali uma outra situação
que poderia ter finalizado, o Ceará não chegou tanto, mas tirava esse conforto do Vasco e defensivamente fazendo um jogo muito correto, sem sofrer grandes sustos. Só que aos 28 minutos vem um lance que poderia vir a ser capital, a expulsão do Rodriguinho. A entrada do Rodriguinho no lugar do Lourenço fazia sentido, por quê? Porque aos 18 minutos, é quando o Rodriguinho entra, já com menos intensidade, você coloca alguém que possa ajudar ainda nessa marcação, mas com mais agilidade e de tanque cheio para buscar o contra-ataque. Não era uma substituição defensiva nem de longe, não era uma substituição de Léo Condé tentando segurar o empate. Só que, num erro de bote, o Rodriguinho é expulso. E tudo poderia ter ido para o espaço e por muito pouco não foi. O Rodriguinho é expulso aos 28, vem as substituições, o Léo Condé tenta reorganizar o time, colocando o Fernandinho do lado direito para tentar ainda ter uma situação de contra-ataque, tira o Richardson para a entrada do Sobral, porque o Richardson já tinha amarelo, muito provavelmente, mas não deu tempo nem do time se reagrupar, já toma o gol do 2-1, uma jogada do lado direito, gol do Cuesta. E ali parecia que o jogo tinha acabado. Vai substituições, entrada do Vina, entrada do Pedro Henrique, o Ceará vai tentar uma pseudo-pressão, se fosse possível fazer, mas aí é que entra a história do caráter do time. O time do Ceará já perdeu jogos que não deveria ter perdido, já cometeu erros porque tem as suas limitações. Por exemplo, vem de uma derrota boba contra o Juventude, que poderia ter deixado o time ainda mais confortável no campeonato. Mas não se pode dizer que esse time não tem caráter. É um time que se recusa a perder. E isso é uma herança desde a Série B ano passado, inclusive da época ainda contra o Wagner Mancini. Você vai lembrar que teve vitória contra o Curitiba, teve vitória com o Chapecoense, teve alguns resultados ali que o Ceará conseguiu na Bacia das Almas, no final, naquela coisa de não desistir. E isso parece que está enraizado. É claro que nem sempre vai dar certo, mas foi um prêmio de um time que não jogou para perder em São Januário. Não merecia voltar do Rio de Janeiro com pelo menos um ponto na bagagem. Não merecia deixar de ter esse ponto. E aí o prêmio veio pela insistência, pela briga, numa jogada lá que o Fernandinho briga com a defesa e depois sobra para o Pedro Henrique. Aliás, o Léo Jardim de novo evita o gol, faz uma grande defesa, mostrando o baita goleiro que é. Mas era muito mais justo para o que foi o jogo, pela radiografia da partida, um empate, pelo menos um empate, e não uma vitória vascaína. O resultado merece sim ser celebrado pelo contexto que foi o jogo, pelo fator anímico que deve dar você arrancar um resultado dessa forma, pelo gol do Pedro Henrique, que é um jogador que na radiografia do campeonato inteiro ainda está devendo, mas um gol desse pode mudar um pouco da sua história na competição. E em termos de resultado, é muito importante, repito, 5 pontos para a zona de rebaixamento, ganha a posição do Internacional na tabela e agora vai enfrentar o Bahia na próxima semana. E agora também eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou desse jogo Vasco 2, Ceará 2 lá em São Januário? Quero trocar essa ideia com você e pedir de coração que você deixe o hype, deixe o like, que é muito, muito importante para o crescimento aqui do canal. Fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.